Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos iniciar agora mais uma aula de matemática. E para iniciar assim com o pé direito, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, tá? E agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, por mais essa oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais sobre matemática. Te pedimos também, Senhor, que seja conosco e com a nossa família, Senhor, para que nada de ruim aconteça conosco, Pai. Desenvolve em nós a caridade, o amor e a compaixão com o próximo. Nos dá sabedoria a cada dia, Senhor, para que nós venhamos trilhar pelo caminho do bem. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém. O nosso conteúdo de hoje são as medidas de comprimento. O que nós usamos para medir as coisas que nós temos, hein? Vocês sabem? Já mediram uma cadeira, uma mesa ou um terreno? Quanto mede seu quarto, né? Então, hoje o conteúdo é sobre essas medidas. Como medir as coisas, tá bom? Conta-se uma história que antigamente um rei, ele usava o tamanho do seu pé para medir as propriedades. Por exemplo, se ele fosse medir o terreno que você mora, então ele passava, fazia os passos, né? E dizia, são tantos passos. Só que aí esse rei, ele morreu. Quem assumiu foi o seu filho. Só que o seu filho era pequeno e o tamanho do pé dele era, menor. E agora, imagina a confusão. Como ia medir? Se todas as coisas tinham sido medidas com o pé do rei, agora ia medir com o pé do rei, que era menor. Como foi que resolveram isso? Não sei. O que acontece é para vocês raciocinarem, tá bom? Vamos pensar. Se não tivesse uma unidade de medida padrão, por exemplo, aqui em Parnaíba, nós mediríamos as coisas de um jeito. Já em São Paulo, seria medida de outra forma. Em Portugal, nos Estados Unidos, cada lugar ia ser de uma forma, porque não ia ter uma medida padrão. Mas nós temos sim uma medida padrão. Uma medida que é usada em todo mundo. E aí não teve mais esse negócio de pé pequeno, pé grande, né? Nós sabemos que antigamente as coisas eram medidas de várias formas. Com o palmo, ou com a polegada, ou com o braço. Então, tinham várias formas de medir. E para isso, não acontecer essas confusões, né? Então, decidiram fazer uma medida padrão. E essa medida padrão é o que nós vamos descobrir agora. Vamos ver agora alguns instrumentos que são usados para medir algumas coisas do cotidiano. Por exemplo, um metro articulado. Olha aqui a figurinha do metro articulado. Ou então, uma trena. Quem que usa o metro articulado ou a trena? Um pedreiro, tá? O pedreiro usa esses dois objetos para medir as casas, a parede, o tamanho do terreno. Uma fita métrica. Olha aqui a fita métrica. Já viram? A costureira usa a fita métrica para medir as roupas. Qual o tamanho da manga, qual o tamanho do comprimento da roupa, certo? Temos também a régua. A régua, essa que eu acabei de mostrar para vocês, Tá aqui a régua. A régua é usada pelos estudantes, né? Quando nós queremos medir alguma coisa, fazer um desenho, então nós usamos a régua para medir, Vê que ela só tem, ela é bem pequenininha, só tem 30 centímetros, tá? Então, para medir pequenas coisas, tá bom? Vamos ver agora as medidas de comprimento, A medida de comprimento padrão é o metro. Olha como se escreve o metro. Metro. E eu posso representar pelo M, certo? Então, se eu quero escrever 1 metro, eu escrevo um M. E esse 1 metro é igual a 100 centímetros. E esses centímetros eu escrevo, CM, certo? Então, o metro eu represento pela letra M e os centímetros pelo CM. Lembrando sempre que 1 metro é igual a 100 centímetros. Vamos ver agora alguns exemplos dessas transformações, de metro para centímetro. Lembrando que quando eu calculo as coisas em metro, eu quero calcular uma distância grande, tá bom? Por exemplo, se eu for calcular o tamanho do terreno da minha casa, eu vou calcular
em metros. Agora, se eu quero calcular o tamanho de uma folha de papel, eu vou calcular em centímetros. Então, para coisas maiores, eu calculo o metro. Para coisas menores, eu calculo com centímetros. E para distâncias bem maiores, por exemplo, a distância da cidade de Parnaíba até a cidade de Teresina, no caso, eu não vou usar o metro, eu vou usar o quilômetro, tá bom? Quilômetro. Então, eu tenho um quilômetro, eu tenho um metro, eu tenho um centímetro e eu tenho muitas outras unidades de medida. Mas o que nós vamos focar hoje, o que nós vamos aprender hoje é saber lidar com o metro e com os centímetros, tá? Porque são as medidas mais usadas no nosso dia a dia. Agora, vamos observar as transformações de metro para centímetro, tá bom? Uma mesa tem 2 metros. Uma mesa tem 2 metros. O que é que eu identifiquei? 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, se eu tiver 2 metros, eu vou ter o dobro de centímetros. Então, vou pegar esse 2, ó, que é o que eu quero saber, que é o 2 metros, e vou multiplicar, ó, por 100. Se 1 é 100 centímetros, 2 é quanto? 2 vezes 100, 200 centímetros, tá bom? Um terreno tem 10 metros. Se um terreno tem 10 metros, então, quanto que esses 10 metros representam em centímetros? 1 metro tem 100 centímetros, não é isso? 1 metro tem 100 centímetros. 10 metros vão ter quantos centímetros? Vou pegar o 10 aqui, ó, e vou multiplicar por 100. Quando eu fizer 10 vezes 100, eu vou ter 1000 centímetros. Então, 2 metros da mesa, 200 centímetros, e 10 metros do terreno tem 1000 centímetros. Então, gente, ó, essas medidas de comprimento são muito importantes na nossa vida, tá? Porque elas servem para coisas do nosso cotidiano, certo? Coisas simples que a gente precisa fazer. Então, são de extrema importância. Então, é importante que vocês tenham entendido esse assunto. Se não tiverem entendido, a gente tem o nosso encontro de sexta para tirar todas as dúvidas, tá bom? E a gente vai conversar mais sobre essa importância do metro, do centímetro, quando que eu uso o tal do quilômetro que eu falei, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima aula!